Shalom, queridos, tudo bem? Glória a Deus, Shabbat Shalom. Abra a sua Bíblia, por favor. No último livro do Antigo Testamento, Malaquias, no capítulo 1, Malaquias, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 6 ao 10. O tema dessa palavra é o poder de fazer a coisa certa da forma certa. O poder de fazer a coisa certa da forma certa. Amém? Eu creio que o Senhor vai nos conduzir hoje a um princípio bíblico, a um ensinamento de um princípio bíblico. Uma das características do Shabat é o ensino, é sentarmos, nos debruçarmos diante da palavra do Senhor e nos encher do conhecimento da palavra. Malaquias capítulo 1, versículos 6 a 10 diz assim: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos. A vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais: a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrifício, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresente-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado de ti? E te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Tomara houvesse entre vós quem fechasse as portas, para que não acendesse de balde o fogo do meu altar. E eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão as vossas ofertas. Amém? Amigo Espírito Santo, ministra aos nossos corações, fala conosco. Estamos diante do Senhor para recebermos aquilo que o Senhor tem para nós nesse dia. É um texto bem desafiador, né? A compreensão desse texto. Uma das formas de expressarmos a Deus, a nossa adoração, o quanto o adoramos, o quanto o amamos, uma das formas é através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Uma das formas é através dos nossos dízimos e as nossas ofertas. O ato de ofertar, de entregar a Deus uma dádiva, faz parte do culto. Faz parte do nosso culto o ato de você entregar a Deus algo. Faz parte do culto. E é sim algo espiritual. O que acontece é que às vezes nós pensamos que o ato de ofertar, por se tratar de dinheiro, não é espiritual, mas muito pelo contrário. Nós vamos entender hoje o quanto é importante esse ato. Porque o culto, ele é composto por diversos momentos. E um deles está o ato de entregar algo a Deus. A vida cristã seria incompleta. Se esse aspecto da oferta não estiver inclusa na minha vida cristã. A vida cristã seria incompleta se esse aspecto
não fizesse parte, não estivesse enraizado na vida cristã. Porém, o ato de adorar a Deus, eu tenho que falar isso com bastante calma para ter compreensão correta. O ato de adorar a Deus como oferta não se restringe apenas em entregar algo. Não é apenas isso. É a maneira como eu entrego esse algo. O ato de adorar a Deus com os meus dízimos e as minhas ofertas não é apenas eu entregar. Não é apenas eu entregar. Está envolvido também como eu estou fazendo isso. Como eu entrego. Não é apenas entregar. Porque existe uma maneira correta de entregar. Você tem que unir as duas coisas, o ato de entregar e a maneira correta de entregar. Nós vamos entender isso. Felipe, você está dizendo que existe uma maneira correta de eu entregar algo para Deus. Uma oferta, meu dízimo, sim, uma maneira correta. Qual é a maneira correta de entregar algo para Deus? O texto que nós lemos, ele vai evidenciar isso. Porque no texto que nós lemos, Deus não está cobrando do povo que eles não estão entregando para Deus. Não, eles estavam entregando. Deus não está questionando, olha, vocês não estão entregando ofertas, vocês não estão dizimando. Deus não está dizendo isso. Deus está dizendo, a maneira como vocês estão fazendo está errada. Vocês estão entregando, porém da maneira errada. E Deus está chamando o povo, dizendo, olha, eu não estou aceitando a oferta de vocês, que vocês estão entregando, porque a maneira como vocês estão entregando está errada. É o que Deus fala. Felipe, então qual é a maneira correta de eu entregar algo para Deus? Nós começamos lendo, o filho honra o pai. O filho honra o pai. O servo respeita o seu senhor. Então, em primeiro lugar, a maneira correta de eu entregar algo para Deus é honra. É honra. Seja meus dízimos, seja as minhas ofertas, a maneira correta de eu entregar algo para Deus, em primeiro lugar, precisa ser honrar a Deus. Eu não entrego algo para Deus me abençoar. Porque se eu estou entregando algo, é porque Ele já me abençoou. É essa mudança de ideia, de mentalidade que nós precisamos. Eu vou entregar algo para Deus fazer algo por mim. Não. Não. Porque se você está entregando, Ele já fez algo por você. Se você está devolvendo, é porque Ele já te deu algo. Você entrega daquilo que Ele te deu. Então, qual é, número 1, por quê? Como eu tenho que entregar algo para Deus? Em honra ao que Ele já me fez. Provérbios capítulo 3, abre aí por favor. Hoje nós vamos ler bastante texto, porque é um assunto bem controverso. Então a gente precisa fundamentar bastante aquilo que nós vamos falar. Provérbios capítulo 3, versículo 9 diz assim: honre ao Senhor com os teus bens. Olha o que o texto está dizendo. Honre ao Senhor com os teus bens. E com as primícias de toda a sua renda. O texto está dizendo que eu devo, em primeiro lugar, honrar a Deus. Ele vai acrescentar mais uma coisa, com as primícias, ou seja, com aquilo que é primeiro. Com aquilo que é primeiro. Nós estamos dizendo que existe uma maneira correta de eu entregar algo para Deus. Amém? A maneira correta de eu entregar algo para Deus é em honra. A maneira correta de eu entregar algo para Deus é com prioridade para Ele. Primeiro para Ele. Primeiro para Ele. Qual a oferta, o donativo que Deus aceita? Aquela que o honre e aquela que Ele é prioridade. Aquela que Ele é prioridade. Aquele que primeiro é para Ele. Felipe, hoje é que dia?
dia 7, né? Dia 5 foi dia de pagamento, de pagode, né? Não diz, dia de pagode, dia de pagamento. Se for lá, pagou todas as suas contas. Olha, está aqui, paguei a casa, paguei o carro, paguei. Olha aqui. Opa, sobrou aqui, esse aqui é para o Senhor. Não. Não. Opa, olha, paguei, esse aqui é para Deus. Negativo. Priorizar a Deus. Felipe, qual a oferta que Deus recebe? Aquela que o honra. E aquela onde Ele é a prioridade. Aquela onde Ele é a prioridade. Tem uma maneira certa de ofertar? Tem. Aquela que honra o Senhor. Tem uma maneira certa de ofertar, de dizimar? Tem. Quando Ele é a prioridade. Deixa eu abrir um parênteses. Nós estamos falando, eu vou usar bastante a palavra oferta durante essa ministração. Mas eu quero abrir um parênteses aqui para dar algumas definições claras sobre o dízimo. Sobre o dízimo. O tema da pregação é o poder de fazer a coisa certa do jeito certo, da forma certa. Porque às vezes a gente pode estar fazendo a coisa certa da maneira errada. E aí nós temos um problema. Então nós estamos hoje entendendo para fazer a coisa correta, do jeito correto. Vamos entender um pouco sobre dízimo. Há um grande dilema hoje na igreja, de uma forma geral, na cristandade. O dízimo é para os nossos dias? O dízimo é para hoje? Mas o dízimo não é da lei? Ou é da graça? A gente segue o Velho Testamento? Ou a gente vive na graça? O dízimo, ele é antes da lei. Em Gênesis, capítulo 14, Abraão, após uma guerra, ele pega os despojos daquela guerra, separa o dízimo e entrega a Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Meu amigo, o pastor Moisés, explicou muito bem explicado na sua última ministração aqui. Melquisedeque é uma tipologia. O que é uma tipologia, Felipe? É um tipo, ou seja, ele é uma tipologia de Jesus no Velho Testamento. Era alguém que apontava para Jesus. Em Hebreus vai dizer que ele não tinha pai, não tinha mãe, não tinha começo, não tinha fim. Ou seja, é uma tipologia de Jesus. Então, antes da lei, Abraão entrega o dízimo a Melquisedeque, apontando para o que viria depois da lei. Hebreus vai dizer, já vou falar sobre isso, com mais detalhes, Hebreus 7, 8, que nós agora, nessa dispensação, entregamos o nosso dízimo para Jesus, o nosso sumo sacerdote, da ordem de Melquisedeque. Antes da lei, dízimo. Durante a lei foi estabelecida, a lei mosaica, o dízimo estava lá. Sabe o que é mais interessante nessa questão do dízimo? Jesus corroborou o dízimo. Mateus 23, 23. Abre a sua Bíblia, por favor. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Olha o que Jesus diz: deveis, porém, fazer essas coisas. Que coisas? Dar o dízimo. Sem omitir aquelas. Sem omitir a justiça, sem omitir a misericórdia, sem omitir a fé. Jesus corrobora o dízimo. Como eu já disse, Hebreus capítulo 7, 8, diz assim: na antiga aliança, no Velho Testamento, se entregava dízimos para aquele que morre, ou seja, o sacerdote araônico, da linhagem de Arão, entregava o dízimo para o sacerdote. Nessa dispensação da graça, entregamos o dízimo para aquele que vive para sempre, o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, da ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, que é uma tipologia de Jesus lá do Antigo Testamento. Então,
O dízimo aparece antes da lei, o dízimo aparece na lei e o dízimo aparece na graça. Na graça. Felipe, o que é o dízimo? O termo hebraico, é claro, é 10%. 10%. E algo interessante sobre o dízimo, eu, aquele que estou entregando, não tenho o poder sobre o meu dízimo. Não tenho. Você também não. Se eu não tenho, você também não tem. Porque tem gente que fala assim, ó, meu dízimo, R$1.000. Eu vou mandar 2% para a Casa de Recuperação X, eu vou mandar 5% para a irmã Marioquinha, vou mandar 2% para o pastor Vacilo, pronto, deu 10%. Não. O dízimo é entregue na casa do tesouro. Quem administra o dízimo? O sacerdote. O sacerdote. Diferentemente das suas ofertas. As suas ofertas, você é livre para administrar. Vou mandar para lá, para cá, aí é contigo. Mas o dízimo é instituído pela palavra do Senhor, a eu entregar aonde? Na casa do Senhor. Quem administra o dízimo? O sacerdote. Mas eu não concordo que meu sacerdote faz com o dízimo. Eu não deixa claro. Procure uma igreja que você concorde com o que o seu pastor faz com o dízimo. Simples assim. Porque o que você não pode fazer é deixar de honrar o Senhor com seus dízimos. Eu preciso fazer isso da maneira correta. Isso é o correto a se fazer. Mas eu preciso fazer da maneira correta. Vamos ver alguns aspectos importantes sobre oferta. Agora eu vou falar de uma forma geral. Então, quando eu estou falando de oferta a partir de agora, entenda como dízimos e ofertas, ok? Entregar algo ao Senhor. Vamos ver alguns aspectos importantes sobre a oferta. Isso é muito importante que eu vou falar agora. Porque muitas pessoas são enganadas por esse ponto. O ato de ofertar é um ato racional, não emocional. É racional, não emocional. Quando você vê aquela pessoa, ministro ali, tirando oferta e indo no seu emocional, no seu psicológico, segura bem firme a sua carteira, assim, ó, segura bem firme a sua carteira, certo? E se quiser dar uma saidinha para tomar uma água, um café, aqui não acontece isso, glória a Deus. Mas onde você estiver em outro lugar, e passe por aquele momento. Porque a oferta é um ato racional, não emocional. 2 Coríntios capítulo 9, abre a sua Bíblia aí. 2 Coríntios 9, versículo 7, diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Só até aqui. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Olha que interessante. Eu preciso propor algo no meu coração. Mas para isso descer ao meu coração e eu propor algo no meu coração, primeiro passou por um processo mental, por um processo de pensamento. Primeiro eu penso e depois desce para o coração. Ou seja, a oferta eu preciso propor no meu coração, mas antes de estar aqui, ela passa por aqui. Ou seja, eu preciso analisar, eu preciso pensar, eu preciso inferir no que eu vou entregar. Aí vai descer para o meu coração. É o que Paulo está dizendo. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Mas ao você propor, primeiro passou por aqui. Um processo de análise. Você analisou, você inferiu. E essa análise que você precisa fazer para propor algo no seu coração e entregar a Deus, essa análise, ela precisa ter dois aspectos. Quando você estiver analisando o que você vai entregar ao Senhor, você precisa passar por esses dois temas. O primeiro é a qualidade do que você está entregando. A qualidade. Por quê, pregador? Deus não olha para a quantidade do que você está entregando. Deus olha para a qualidade do que você está entregando. É para a qualidade que Ele vai olhar. Marcos capítulo 41, abre por favor. Marcos 12, o versículo é 41. 12, 41. Assentado diante do gasofilaço, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora,
Muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Você já imaginou o pastor Vance, no próximo culto, ficar do lado aqui do gasofilácio, olhando o que você está fazendo? Era o que Jesus fez. Mas perceba que o texto diz que Jesus, o que ele fez? Ele olhava, observava, não quanto as pessoas davam, mas como as pessoas davam. Como é diferente de quanto. Por quê? Deus vai olhar para a qualidade da minha oferta. Pode ser que para um indivíduo ofertar R$50 é um sacrifício. Para outro indivíduo, estou falando de qualidade, para outro indivíduo ofertar R$50 é dinheiro de bala, que gasta na cantina da Lu com bala. Qual desses dois a qualidade da oferta foi maior? Obviamente, daquele que os R$50 custou. Obviamente, aquele que os R$50 custou. O que Deus está olhando? A qualidade do que eu estou fazendo. Se o que eu estou fazendo é do que está me sobrando, ou se tem uma qualidade nisso. Quando eu vou analisar a minha oferta, o quanto eu vou entregar a Deus, eu preciso passar primeiro pelo teste da qualidade. Pelo teste de qualidade. Isso é algo que tem um valor, tem uma qualidade ou não? Outro aspecto que eu preciso passar, quando eu estou pensando e planejando a minha oferta, é a generosidade. É a generosidade. 2 Coríntios 9, o versículo 5, volta lá, por favor. Diz assim: portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparasse de antemão a vossa dádiva, a vossa oferta, já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E não de avareza. Por quê? A minha oferta precisa expressar generosidade a Deus. Generosidade. Deus precisa olhar para aquilo que eu estou entregando a Ele e ver qualidade e ver generosidade. E ver generosidade. E ver generosidade. Essa questão de generosidade, ela é um tabu para algumas pessoas. E Paulo vai dizer o porquê que é um tabu para algumas pessoas. No capítulo 8 de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo está fazendo uma colheita de ofertas para enviar para uma determinada igreja que estava passando dificuldades, certo? Uma igreja em específico, Paulo não pede para ela. É os irmãos da Macedônia. Olha, por quê? Eles eram muito pobres. Eles eram muito pobres. Então Paulo diz assim, olha, não vamos pedir para eles não, porque eles já estão em dificuldade. Vamos pedir para eles ajudar outro? Não vamos pedir para eles não. O texto vai dizer que eles rogaram, clamaram a Paulo para eles ajudar. Sim, a gente quer ajudar. Não, peraí, a gente quer ajudar sim. Peraí, vamos separar o que a gente tem aqui para a gente ajudar nossos irmãos. 2 Coríntios 8 diz assim: também, irmãos, nós fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muitas provas de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grandes riquezas da sua generosidade. E aí Paulo vai dizer o porquê que eles agiram assim com generosidade. Versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus.
tem dificuldade de ser generoso aquele que ainda não se entregou inteiramente aos cuidados do Senhor. Perceba, nós estamos falando de uma igreja pobre, miserável. Eles tinham dificuldades. Eles disseram, nós queremos ofertar, nós queremos ajudar. Diante daquilo que nós temos aqui, nós vamos entregar algo. Nós vamos entregar algo para o Senhor, para você ajudar a igreja da Ásia que está em dificuldade. Por quê? O apóstolo Paulo diz, porque antes de entregar a oferta, eles haviam se entregado primeiramente ao Senhor. Quando eu entendo que tudo que eu tenho, que tudo que eu sou, provém dEle, eu consigo ser generoso com a obra do Senhor e com aqueles que estão ao meu redor. Generosidade. Repita comigo assim, Deus não quer o meu dinheiro. Ele quer a minha honra. Deus não quer seu dinheiro. Felipe, então você está falando para não dar oferta? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não faça isso. Gênesis capítulo 4, versículo 3 a 7. Abre aí, por gentileza. Eu já disse que a gente ia ler bastante a Bíblia hoje. Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler Gênesis 4, versículo 3 ao 7. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor, por que andais irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Perceba o que o Senhor fala sobre Abel. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Agradou-se o Senhor de Abel, do ofertante e da sua oferta e da oferta. Antes de Deus receber a sua oferta, Ele vai olhar o seu coração, para ver se ele aceita o ofertante, para então ele receber a oferta. Agradou-se o Senhor de Abel, da motivação de Abel, do que ele estava entregando, da sua razão, da sua honra, e depois Deus recebeu a oferta que ele havia entregado. Se Deus estivesse interessado na oferta, ele teria recebido a oferta de Caim. Porque o texto vai dizer que Deus não recebeu, não se agradou de Caim e nem da sua oferta. Assim como Jesus estava no gasofilaço, olhando como as pessoas agiam, é exatamente assim que ocorre hoje. O Senhor está aqui do ladinho, quando você vem ofertar aqui, Ele está aqui do ladinho assim, ó. Ele vai olhar primeiro o seu coração, não o que está dentro do seu envelope. Ele vai olhar o seu coração. Ele vai ver a razão que você está fazendo aquilo, qual a sua motivação, se é para honrá-lo, se é para primiciar primeiro para Ele, ou se tem outra motivação. Ele recebendo os que vêm do seu coração, ele recebe a sua oferta. Porque quando eu faço da maneira incorreta, quando eu entrego da maneira incorreta, eu posso correr o risco do que eu estou entregando não ser aceito. É o que aconteceu com o irmão Caim. Ele fez da maneira errada. O que Deus disse para ele? Se você fizesse da maneira correta, não é certo que você seria aceito? Foi o que Deus disse para ele. Ou seja, se nós fazemos, eu estou fazendo, eu estou entregando, eu faço, mas se eu faço da maneira errada, o que eu estou fazendo pode não ser aceito. Pode não ser aceito. Deus quer
o meu coração. Deus quer a minha motivação para a entrega. Se é para honrá-lo, ou se é com segundas, terceiras, quartas, quintas intenções, que não é honrá-lo. Que não é honrá-lo. Deus quer a minha honra, não o meu dinheiro. Então os dois precisam vir junto. A oferta precisa ser planejada. A oferta precisa ser planejada. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1 e 2. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. O que Paulo está instruindo às igrejas aqui, olha, você precisa planejar o que você vai entregar para o Senhor. Porque a oferta precisa ser planejada. Não é, eu cheguei ao culto, você abre a bolsa da mulher, peraí, eu tenho R$2 aqui, peraí, vai esse aqui mesmo. Não, tem 50 aqui, vai esse aqui mesmo. Não. É planejamento, você precisa planejar. Você precisa saber, você vai vir um culto domingo, não vai? Quem não vai vir no culto domingo aqui? Pastor, abre o olho aí, ó. Você já tem que saber o que você vai entregar no domingo. Porque a sua oferta precisa ser planejada. Planejamento. Diferentemente, você planejou. Aí você chegou no culto, o Espírito Santo te moveu a entregar mais do que aquilo. Olha, dobra a sua oferta. Amém? Aí é com o Espírito Santo. Ele pode te mover no culto, na hora. Olha, essa oferta que você está dando aí, dobra ela. Amém? Mas da sua parte, você planejou o que ia entregar. Existem algumas pessoas que já estipulam um valor do seu salário. Um exemplo. Eu vou dar de ofertas, meus dízimos, 10%, né? Eu vou dar de oferta 10% do meu salário. Ok? Suponhamos que dê lá R$800 de oferta. Você pensa, eu vou ao culto Shabat, domingo, 2 por semana, 4 no mês. Ok. Então, todo culto eu vou levar R$100 de oferta. Você está sentado aí com seus R$100 de oferta. Que você planejou, que você pensou, que você analisou. O Espírito Santo te moveu, olha, dobra essa oferta. Coloca mais 100. Você o faz. Porém, lá na sua casa, você já deveria ter planejado o que você iria entregar. Se aqui o Espírito Santo te mover, glória a Deus, aleluia, segue o vento. Mas a oferta precisa ser planejada. Planejada. Irmãs, o que você prefere? Que o seu marido te dê um buquê de rosas vermelhas, sabe aquelas rosas colombianas, aquelas grandonas assim, sabe, aquela colombiana? Um buquê de rosas no mês, com 4 rosas daquela, certo? Um buquê de rosas vermelhas, aquelas colombianas bonitas, com 4 rosas daquela, ok? Ele vem e te entrega, no mês. Ou se ele pega uma rosa e te entrega uma rosa por semana, em dias diferentes, né, para não ficar chato. Você fica esperando, 6 horas já vai chegar com a rosa. Chegou. Não, faz uma surpresa. Segunda-feira traz uma rosa, na outra semana, na quarta, na outra. O que você prefere? O que você preferia, Sol? Uma rosa por dia, por semana, isso aí. Por quê? É mais agradável, né? Por dia, né? Você já ouviu, né? Que é por dia, não é nem por semanas que ela quer, né? Você já viu, né, irmão? Por dia, irmão, você já viu, né? Por quê? Dá a sensação de... Ele pensou, ele planejou. Durante o dia ele estava trabalhando e pensou em trazer a rosa para o meu... Ele pensou. Não é verdade? Com Deus é a mesma coisa. E eu te provo biblicamente no Antigo Testamento, que diz que não
se apresenta diante de Deus com as mãos vazias. Então, você que age, né, tem esse aspecto, eu separo uma parte do meu salário e vou lá e entrego, pica seu salário, essa oferta, pica ela. Entrega. Toda vez que você vem ao Senhor, você tem algo nas mãos. Toda vez que você vem ao Senhor, você tem algo nas mãos. Porque a oferta precisa ser planejada. Planejada. Não é chegar ao culto e agora? Abre a bolsa, peraí, tem uma moeda de R$1, que vai essa mesmo. Não. A sua oferta precisa ser planejada. 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 Existe um efeito colateral bom, efeito colateral bom, quando eu vou agir com Deus dessa forma, quando eu entrego primeiro em honra, quando eu entrego primeiro em prioridade para Deus, existe um efeito colateral positivo. O versículo 10 de Provérbios que nós lemos o versículo 9. O versículo 10 diz assim, vou ler o 9 e o 10. Honre ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. Versículo 10. E se encherão os teus celeiros, e transbordarão os seus lagares. Perceba a sequência que diz o texto. É uma sequência. Honre ao Senhor com os teus bens. Honre ao Senhor com as suas primícias. E então, o resultado que você fez. Então, como resultado, se encherão os teus lagares e transbordarão os teus celeiros, como resultado. A questão aqui é que eu não devo entregar pelo resultado, eu devo entregar pela honra. A questão é que eu não devo entregar pelo que vai vir, pelo efeito colateral positivo, eu devo entregar pela honra, eu devo entregar pela prioridade a Deus, porque eu sou grato pelo que Ele já me deu. Aí eu entrego, e aí eu entro nessa questão. Porque às vezes nós podemos estar vivenciando a seguinte questão. Você diz, Felipe, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu venho aqui nesse gasofilaço, bato, esmurro esse gasofilaço, ok. Mas não há resultados no que eu estou fazendo de entregar ao Senhor. Você pode estar vivendo um processo de Deus, você pode estar vivendo uma aprovação, Deus está te provando, mas também você pode estar fazendo com a motivação, com a razão errada. E fazendo com a motivação, com a razão errada, Deus pode estar olhando para a sua oferta, assim como olhou para a oferta de Caim. Ele olhou para o coração, não tem honra no coração. Não tem. Ele está achando que eu sou a Loteria Federal. Ele está achando que eu sou pirâmide. Vai colocar 100 aqui, no final de semana vai colher 1000. Não sou pirâmide. Ele está achando que é jogo do bicho. Sei lá. Não é assim. O céu pode estar retido, porque eu não estou fazendo a coisa certa, da maneira errada. Fazer a coisa certa, da maneira errada, não dá o efeito colateral. Olha para Abel. Fazer a coisa certa, da maneira certa, dá o efeito colateral. Então, eu te chamo essa noite a fazer a coisa certa, da maneira certa. Qual é o poder? Qual é o poder de eu fazer a coisa certa da maneira correta? A oferta, quando eu ajo dessa forma, fazendo a coisa certa da maneira correta, a oferta tem o poder de alcançar bênçãos espirituais e bênçãos naturais. Bênçãos espirituais e bênçãos naturais. 2 Coríntios 9, o versículo 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, bênçãos espirituais e bênçãos naturais, ampla suficiência,
superabundeis em toda boa obra. Tudo que você fizer será abençoado. Quando? Quando eu entender essa verdade, que eu entrego para Deus primeiro em honra, eu entrego para Deus primeiro em prioridade, e aí eu tenho um efeito colateral. Fique em pé, por favor. Nós ainda não ministramos a oferta. Já falei com o pastor Vacil, pela palavra que eu iria ministrar, pelo ensinamento que eu iria trazer, exatamente para este momento. Se você já ofertou, amém. Mas eu quero que você oferte algo com esse entendimento de honra, de gratidão. Porque se você vai entregar a Deus, é porque Ele já te deu. É porque Ele já te deu. Ele já fez algo por você. Ele já fez algo por você. E eu quero fazer 2 orações. A primeira delas é nos arrependendo. É nos arrependendo. E eu estou com você nisso. Estou com você nisso. Pelas inúmeras vezes que nós entregamos algo a Deus com a motivação errada. Não pensando em honrá-lo. Não colocando Ele como prioridade. Ele não foi a prioridade. Você olhou na sua conta, lá no aplicativo do banco, e viu o que sobrou lá. Sobrou isso aqui. Opa, então peraí, deixa eu mandar um pouquinho para Deus isso aqui. Eu quero que nós entramos agora num lugar de arrependimento. Entramos agora num lugar em Deus de arrependimento. Senhor, me perdoa. Porque não foi uma, não foi 2, mas foram várias vezes que eu agi com o Senhor com a motivação errada. Que eu entreguei algo com a motivação, com interesses inúmeros. Com interesses inúmeros. E não o interesse de te honrar, de te engrandecer, de colocar o Senhor como prioridade. Eu quero que você feche seus olhos. Se isso é verdade na sua vida, você quer, assim como eu, me arrepender e pedir misericórdia a Deus, eu quero que você o faça. Levante a sua voz em oração agora e fale com o Senhor. Deus, nosso Pai. Senhor, perdão pelas inúmeras vezes que nós chegamos diante do Senhor com a motivação errada. Perdão pelas inúmeras vezes que nós nos colocamos diante do Senhor com intenções, com razões equivocadas, olhando para o resultado, olhando para o efeito colateral, positivo e querendo apenas o benefício, mas deixando de lado a honra, deixando de lado a gratidão, deixando de lado a prioridade ao Senhor. Perdão, Senhor. Perdão porque algumas vezes nós te entregamos, assim como o Senhor falou em Malaquias, nós entregamos o animal machucado, nós entregamos o animal cego, nós entregamos aquilo que nos sobrava, nós entregamos aquilo que não nos iria fazer falta, aquilo que estava sobrando, e colocamos diante do Senhor. Pelas inúmeras vezes que nós não te priorizamos, pelas inúmeras vezes que nós agimos nesse momento da oferta, do culto, de entregar algo como algo banal, algo sem importância. E agimos de uma forma completamente equivocada, não te dando honra, não te dando primazia. Perdão, Senhor. Perdão. Nós hoje nos arrependemos. Nós hoje nos arrependemos das vezes que chegamos diante do Senhor apenas para te pedir, apenas para te entregar algo e achando que em horas depois o Senhor estaria obrigado a nos dar 100 vezes mais. Perdão, Pai. Nós queremos te honrar.
Ao entendermos essa palavra, nós dizemos que nós queremos te honrar, Deus. Nós queremos te honrar. Ao entender o que o Senhor nos ensinou essa noite, nós declaramos que queremos te honrar, que queremos colocar o Senhor como prioridade na nossa vida, que queremos colocar o Senhor em primazia, em honra, em gratidão. E às vezes que chegarmos diante desse altar, o Senhor vai olhar para o nosso coração, como o Senhor sempre faz, e vai ver gratidão, e vai ver honra, e vai ver primazia do Senhor. Nós declaramos que nessa noite entramos numa estação de honra, entramos no tempo de honra onde nós iremos te honrar, entramos numa estação de primazia onde nós iremos te colocar em primeiro lugar em tudo, principalmente com o nosso dinheiro, principalmente com as nossas ofertas. Amigo Espírito Santo, nos ajuda. É isso que queremos, amigo Espírito Santo. Nos ajuda, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e entregar uma oferta de honra, de gratidão, de adoração. Se você já fez, amém. Eu creio que foi por honra. Mas celebre esse momento de honra, priorizando ao Senhor.